Esses dias uma pessoa veio me perguntar como é que era o meu trabalho com Tantra, como é que era a minha abordagem com a terapia tântrica. E antes que eu pudesse explicar para ele, trazer para ele, né, sobre o meu trabalho, ele já veio se justificando o motivo dessa dúvida e dessa pergunta dele, meio sem graça, meio envergonhado, né? E ele trouxe para mim uma história de que havia conhecido um grupo de 4 pessoas de São Paulo e que vieram passar um tempo aqui em Brasília para poder realizar alguns trabalhos que, segundo eles, eram tantras, né, era de tantra, e que depois retornariam para São Paulo. E aí eu não quero aprofundar muito, assim, no que ele trouxe para mim, né, com relação a esse grupo, para poder realmente trazer aqui qual que é a minha abordagem com o Tantra, o que é o Tantra, o que é a terapia tântrica, como a gente trabalha, né, a sexualidade através do Tantra. Mas algo assim, né, que me deixou bastante instigada, né, e até assim para vir fazer esse vídeo, porque eu sei que existe muita dúvida para as pessoas, né? Tem muita gente que tem dúvidas, que tem preconceitos, que tem julgamentos, que tem muitos achismos aí do Tantra, né? O que é o Tantra, né? Acham muitas coisas. E muitas vezes esse lugar negativo, né, de achismo, de preconceitos, de julgamentos, é exatamente por conta desse tipo de pessoas que colocam, que são terapeutas tântricos, que trabalham com Tantra, mas que na verdade, no meu ponto de vista, né, no meu olhar, na minha percepção, não é, sabe? É outro tipo de serviço. E assim, sem julgamento, sabe? Cada um faz o que quer da vida, né? Eu realmente não julgo, faz o que quer, mas seja claro, sabe? Seja claro no que você faz, né? Para não distorcer o que realmente é essa filosofia, o que realmente é uma terapia tântrica, que é algo tão profundo, sabe? Que é algo tão sério. E como é importante a gente poder conversar e falar e dialogar e ser claro, né? Então, o que ele me trouxe, assim, a todo tempo, assim, a respeito desse grupo, ficava tudo muito na confusão, na dúvida, até um certo jogo, sabe? Um jogo ali de sedução, de manipulação, sabe? E ele se colocou muito, assim, confuso, mas também eu percebi que ali, no fundo, ele sabia o que realmente era, né? Mas que eles não deixavam claro, tá? Mas que utilizam, né, técnicas da massagem tântrica para poder potencializar este outro serviço deles, né? Então, assim, eu fiquei até muito agradecida por ele ter vindo falar comigo, né? Ele falou que tava lá sem graça, tímido, não sei o quê. E sim, eu sei que isso é normal, né? As pessoas têm muito tabu em torno da sexualidade, né? Muito tabu, muita vergonha, muita timidez, são muitas castrações, repressões, religiões, enfim, né? Traumas, são muitas coisas que envolvem essa área da nossa vida, né? E é onde a terapia tântrica entra pra gente poder olhar para esses aspectos, pra gente poder olhar com consciência, com maturidade, com responsabilidade para esse lugar que todo mundo tem. E que muitas vezes a gente vive de forma muito distorcida, ou bloqueada, ou não vive, ou não sente essa energia de vida na gente, né? Então, eu fiquei muito agradecida, realmente, porque é um trabalho, assim, que, né, primeiro transformou a minha vida pessoal. É algo que eu acredito muito, é algo que eu trago com muita verdade, com muito amor, sabe, com muita firmeza, né, com muita responsabilidade. E que realmente me motiva, assim, faz sentido pra mim, né? Sem romantizar, porque é muito desafiador você trabalhar com sexualidade, é muito desafiador, né? Você toca em partes, você toca em assuntos, em questões muito profundas, né? Mas que como é necessário, não tem pra onde a gente correr. Se a gente foge disso, a gente vai estar sempre ali ou reprimido, ou deixando de viver uma pulsão de vida, ou tá num lugar de distorção, de hipersexualização, que nos faz mal também, que nos desconecta da nossa potência, da nossa energia, né? E algo que eu gosto de trazer muito, que é um dos pilares do Tantra, que é a expressão. Então é a gente poder usar esse canal, pra gente poder se expressar, poder soltar som, poder falar, poder dialogar, por mais difícil que seja, a gente poder comunicar, poder deixar tudo claro. E no Tantra, na terapia tântrica, numa sessão de terapia tântrica, como isso é importante, a gente deixar tudo muito bem esclarecido, né? Não ficar ali subentendido, não ficar confuso, não ficar no jogo, na sedução, é isso, mas não é isso, sabe? É isso, não, sabe? Não. Tem que ter diálogo, a pessoa tem que falar, tem que trazer, né? O terapeuta ele tem que esclarecer, tem dúvida, né? Alguma coisa, não pode ficar subentendido, sabe? Então, assim, e aí, infelizmente, acaba, né, que quando pessoas que às vezes não têm uma formação, e ele me falou, né, que 2 ali das pessoas não tinham formação, que foram ensinadas por outras 2 outras pessoas desse grupo, né, a massagem, enfim. E, gente, eu fiz uma pós-graduação do Atma, né, a pós-graduação Transformar, que foi 1 ano e meio ali de aulas e estudos profundos, de 2 imersões profundas, né, para poder entender. Eu vivenciei e vivencio também no meu processo pessoal, para poder fazer sentido, para poder entender, para poder trazer, né, com prioridade, com sentido, com verdade, sabe? E como é muito comum, né? Às vezes a pessoa faz ali um curso de massagem tântrica, enfim, faz pela internet, okay, e se coloca como, às vezes, terapeuta tântrica, né? Como isso é sério, né? Porque você lidar com a sexualidade é algo muito sério, é algo muito profundo, é algo que envolve muitas coisas, né? É uma linha ali de dores e prazer, de traumas, bloqueios, ao mesmo tempo de prazer, né, de vida, de energia, né? Que tá tudo junto e misturado, né? Às vezes realmente é um grande caos, uma grande loucura ali. Então a terapia tântrica, ela vem sim pra gente poder olhar pra essa sexualidade com mais consciência, pra gente poder entrar em contato, sim, com o nosso prazer, potencializar, sim, o nosso prazer, e para além de genitalização, para além de trocas sexuais, para além de masturbação, a gente poder realmente transcender, expandir essa energia para o nosso corpo, para a nossa vida. Isso, eu falo que às vezes o que você vivencia numa sessão, algo muito potente, ali é algo da sessão, mas que isso vai reverberar na sua vida. Isso vai refletir na sua vida, nas suas relações, sabe, na sua vida como um todo, porque é energia de vida, é energia vital que a gente está trabalhando, né, numa sessão, e quando uma pessoa ela entra no processo, quando ela se dispõe, né, quando ela dá esse passo para si, para vivenciar e fazer essa travessia, eu falo que é uma travessia, né, pra gente poder compreender, entender essa terapêutica tântrica em nós, né, pra fazer esse sentido ali, porque a gente vai atravessar muitas coisas, né, até começar a virar chaves, a entender, a sentir essa potência, né, a entender esse vínculo do terapeuta com o cliente, a cliente, sabe? Então é a gente poder realmente expandir essa energia, trazer mais consciência, trazer maturidade, trazer autoconhecimento, reapropriar-se do seu prazer, do seu poder sexual, sabe, da sua energia de vida, poder olhar sim, entrar em contato com muitos traumas, com
bloqueios, com tabus, né, com repressões, com muitas coisas que você possa ter passado aí na sua vida com relação à sexualidade, né, com muitas crenças, questões físicas também, sabe? E também de sair da caixinha de que a sexualidade só tá aqui na gente pra ter troca, pra sexo, pra masturbação, sabe? É isso, mas é muito mais que isso. E o Tantra, ele traz essa percepção de expansão, né? Esse todo, essa expansão mesmo dessa nossa energia, né? Então, é muito profundo, né? Eu realmente me entreguei assim para esse processo. Não teve como eu fugir, eu resisti, eu tentei fugir no começo, foi bem desafiador quando começou a aparecer para mim, né? Inclusive eu comentei isso com ele, e aí ele foi: por que você foi então, né? Por que você entrou? Porque realmente é o meu caminho, assim. Eu amo o que eu faço, né? Sem romantizar, assim, né? Sem romantizar e sem, né? Não trazer aqui que é desafiador, sim, né? Eu preciso estar ali muito firme no meu processo pessoal também, né? Para poder sustentar e ancorar e estar firme ali para estar nesse lugar de terapeuta tântrica, assim, é um chamado, sim. E que para mim faz total sentido a gente poder olhar para essa nossa energia, ressignificar, sabe? Poder sentir sim, poder potencializar sim o nosso prazer, poder expandir sim, sabe? É uma transformação, é realmente uma transformação, né? E então, como eu deixo aqui, né, aberto mesmo, sabe? Que se você tem curiosidade, se você tem questões, se você tem dúvidas, né? Se passa na sua cabeça. Não quer dizer que você, vou fazer. Não, né? Você não precisa, mas às vezes você quer saber como é que é, Ana, né? Como é que é essa história aí? Porque às vezes na sua cabeça fica passando um monte de coisa, achando um monte de coisa, e eu trago isso porque é real, sabe? Principalmente com homens, quando eu falo que eu sou terapeuta tântrica, e eu sei que isso acontece com outras terapeutas também, quando mulheres falam que trabalham com sexualidade, que é terapeuta tântrica, principalmente os homens, já mudam a reação, sabe? Já acham que tem uma abertura a mais para com essa mulher. Acham que por essa mulher trabalhar com terapia tântrica, com sexualidade, que essa mulher tá mais disponível, que tem uma porta aberta ali, às vezes, para invadir um lugar que não é, entende? Não é porque eu trabalho com sexualidade, né, que tem essa abertura, não mesmo, sabe? Não tem que mudar o olhar, já ir pra um lugar ali, quero te seduzir, quero, sabe? Não. Então, pra trazer essa consciência também, sabe? Porque, cara, é um trabalho de formiguinha, assim, né? Por isso que eu falo que não tem nada de romântico, é desafiador. Você lidar ali com o processo de uma pessoa, né, que tá ali querendo realmente aprofundar em si, e se conhecer, e olhar pra questões, e aprofundar através da sua sexualidade, é um passo de coragem, né? E o terapeuta, ele tem que estar ali realmente muito, né, entregue ao processo, muito firme, né? Muito, com uma boa especialização, com estudos em dia, né? Tá ali fazendo cursos, tá aprofundando em si também, porque é delicado, né? Então, quando a gente vai com uma terapêutica tântrica, a gente aprofunda na conversa, tem anamnese, né? Tem a conversa terapêutica, tem termos que a gente assina, termos de ética, de responsabilidade, de consentimento, né? Tudo é falado, tudo é dito, tem que deixar tudo bem claro, sabe? Pra não ficar ali eu achei, não. Né? Então, existe, quando vai pra massagem em si, né, existe regras também que a gente fala. Isso traz a gente pra um lugar de maturidade também, sabe? De autorresponsabilidade, sabe? Porque é preciso, sabe? Pra não ficar distorcido, porque muitas vezes não, pelo menos não comigo, né? Graças a Deus, não acontece assim. Já aconteceu uma vez ou outra, mas que eu também consegui, né, colocar, enfim, e direcionar o processo, né? E deu tudo certo. Mas acontece sim, às vezes a pessoa quer, e eu converso com outros terapeutas, você faz a massagem na genitais sem luva? Não. Então, assim, pode ser que tenha terapeutas que façam, né? Eu, Ana Luísa, não faço. Então, assim, tem essa regra que a massagem nas genitais é com luva. Eu te pago mais caro. Não abro mão, não aceito, né? Então não tem conversa pra isso. Você atende de roupa, você atende de lingerie. Então, assim, isso tudo, né, essa pessoa, quando veio falar desse grupo, me trouxe essas coisas, sabe? Eu falei, olha, isso daí não é tantra. Eles não são terapeutas tântricos, né? Então, porque às vezes a pessoa, ela quer uma coisa, mas ela não quer assumir pra ela mesma o que ela quer, e vai atrás de um terapeuta, uma terapeuta tântrica, né? E fica jogando essas conversas, né? Então, o atendimento é feito com roupa, né? A massagem nas genitais é feita com luva, não há trocas de toque, o toque é somente da terapeuta para o cliente, né? Então, isso tudo é dito, isso tudo é claro, porque é um momento pra você poder aprofundar em si, é pra você se entregar pra si. Você não tá ali pra uma troca, você não tá ali pra seduzir, sabe? Você não tá ali pra performar, você tá ali simplesmente pra receber, né? De um profissional que estudou, que se aprofunda, que pratica isso, com presença, com seriedade, com responsabilidade, com ética, né? Pra poder manipular essa energia que é sua. Então é muito importante, assim, né? Se você tem interesse, desejo, enfim, de conhecer, de ter uma experiência com a terapia tântrica, você conhecer a pessoa, buscar indicação, pesquisar, sabe? Porque infelizmente é isso, é um mundo, né? A sexualidade já é uma área muito distorcida, né? E aí se torna também um lugar, quando a gente fala de tantra, onde muitas pessoas distorcem também, né? Essa profissão. Acabam distorcendo, às vezes acabam se perdendo, acabam cedendo, sabe? E aí acaba ficando muita distorção e pessoas achando que algo que não é, né? E acaba prejudicando realmente o trabalho, às vezes, de pessoas que trabalham ali com muita seriedade, né? É um trabalho de formiguinha, né? Desafiador. Eu digo que é um dia, a gente tem que romper muita coisa, romper muitas crenças, muitos tabus, realmente tem que abrir a cabeça, né? Quando eu fiz a formação, eu realmente, nossa, foi um ano, assim, muito profundo mesmo, que eu tive que atravessar muitos lugares, muitas coisas pra ir compreendendo, né? Mas que realmente é o meu caminho, né? Faz muito sentido pra mim, né? E que é uma travessia, e que eu tô aqui pra te ajudar, te auxiliar, né? Nessa travessia, se você tem interesse, se você deseja, se você tem curiosidade, né? Se você sente essa necessidade, se você tem questões, se tem traumas, né? Se tem, enfim, né? Algo aí que você sente que possa estar bloqueando, ou então que você sente que possa expandir, que possa trazer mais vida pra sua vida, né? Que você possa potencializar essa energia aí que é sua, que está aí dentro, né? Então, estou aqui, sim, né? Pra te auxiliar nessa travessia. Eu tenho clientes que estão comigo, né? Já há um ano, porque eu comecei a atender no final de 2024, né? Que era no estágio supervisionado dessa pós-graduação.
E desde então eu tenho clientes que estão comigo, assim, né? E seguindo mesmo nessa terapêutica, assim, gente, e é muito lindo. É, assim, realmente ver o processo, assim, né? A pessoa se transformando, é muito potente. E é algo que todos ao redor da pessoa percebem, sabe?